Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, abençoada, um feliz dia de sábado para todos vocês. E chegou agora a hora de nós aprendermos junto a palavra de Deus através do estudo da Santa Escritura. Você já pega a Bíblia, uma canetinha, um papel para anotar a passagem bíblica, para nós aprender junto. Nós vamos falar com Deus. Querido e bom Pai que está no céu, obrigado ao Senhor por nos dar a oportunidade nesse seu santo dia, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. O Senhor vem fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Nós estamos estudando a palavra de Deus para nós aprendermos junto, que é a criação e o Criador. Então, você já pode pegar, abre lá no livro de Isaías, capítulo 40, no versículo 28. Assim, que certeza é dada do poder infalível do Criador? Que certeza? Qual é a certeza que nós temos do poder do Criador, do que foi nos dado? E aqui no livro de Isaías, então ele fala assim: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Aqui nos fala que é o seguinte, que Deus não cansa de fazer as coisas para teus filhos. Deus não cansa de ficar olhando por nós e querendo nos conduzir no caminho dele se nós aceitamos ele. Ele não cansa, ele não tem fadiga. Não é igual a nós como ser humano, que nós cansa, nós sente fadigado, e Deus não. Ele, o Criador, ele fala assim, ele não cansa, nem se tem fadiga e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O entendimento de Deus é infinito. O ser humano nunca vai entender esse grande amor, esse grande poder que Deus tem. Mas ele nos dá o suficiente para nós andar nos caminhos dele, para nós fazer as coisas certas, para um dia estar com ele na Canaã celestial, é o bastante. É por isso que ele nos dá a palavra dele todo dia, fala que a palavra de Deus renova cada manhã. Todo dia nós vamos ler, todo dia o Espírito Santo nos vai abrindo a nossa mente e nos ensinando aquilo que é o suficiente para nós ter a salvação eterna. Não queremos saber tudo de uma vez, que nós não vamos conseguir isso, meus queridos, tudo de uma vez. Nós vamos aprendendo todo dia. Eu já falei em outro, que é como se tivesse, em outro estudo, que é como se estivesse numa sala de aula. Você entra, você não sabe nem usar vogais. E ali a professora vai te ensinando os vogais, depois o ABC, depois junta as letras e você vai aprendendo. E assim a palavra de Deus, você nunca vai chegar e aprender de uma vez, é todo dia, ela vai renovando, você vai estudando, vai aprendendo aquilo que Deus quer que nós aprendemos se nós entregar de todo o coração para Ele. Ainda no livro de Isaías, capítulo 40, no versículo 29, pode manter no livro aí, no livro de Isaías. Quem é encorajado, a declaração se segue quanto ao suprimento do poder dos fracos. Qual é o suprimento dos poderes do fraco? Você se sente fraco? Qual é o seu suprimento para você se fortalecer? Né? E aqui ele nos fala assim, faz forte ao cansado e multiplica as forças, o que não tem nenhum vigor. Deus fortalece, multiplica as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Jesus, quando esteve aqui, que ele andava o dia todo com seus discípulos, pregando o evangelho, curando, falando do amor, e muito não entendia da pregação dele, mas à tarde ele ia fortalecia, ele ia tomar a vitamina para ficar forte. Ele retirava um pouquinho e ia conversar com o Pai em oração. Muitos vão falar, mas Jesus era Deus, sim, era homem-Deus. Ele não usou aqui o poder dele divino para poder fazer as coisas. Ele os fez como ser humano para nos dar o exemplo para nós. Foi como ser humanos. É isso que nós precisamos entender, que ele esteve aqui como ser humano. Ele veio pagar uma dívida que o ser humano fez, para nos dar o direito de uns dias estar com ele na Canaã celestial, se assim nós aceitamos. Então ele nos torna forte, vigor.
Agora vocês vão lá para o Novo Testamento, para o final da Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 10, versículos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 10, versículos 5 e 6. Fala assim: que deu força especial ao juramento de um anjo. Um anjo fez um juramento? Qual foi a força que foi dada para esse anjo? Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora. O anjo então jurou por nome de quem? De Deus. Ele levanta a mão para o céu. O apóstolo viu esse anjo no mar, levantando a mão direita para o céu e fazendo um juramento, que não vai demorar a vinda de Jesus. Ele jurou pelo aquele que fez o quê? O céu, a terra e o mar, que não demorará mais, né? Ele fala que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto nele existe. Deus criou tudo, tudo que está nessa terra foi criado por ordem do Criador e mantenedor da nossa vida. Muito ser humano não acredita, mas é a realidade. Hoje laboratório fica inventando os modas de criar isso, criar aquilo, genérico, mas não sei o que não. Deus criou original. Nós precisamos entender da criação de Deus original. Nós não foi feito em laboratório. Deus nos deu o privilégio com nossos pais ter uma relação e nós estamos aqui hoje pelo o amor dele. Ele precisava que você estivesse aqui. Ele quer que nós aprendamos dele, o grande amor que ele tem por nós. Esse é o Criador. Ele nos dá. Ele criou nós à imagem dele. Eu falei no outro estudo, você levantou cedo, olhou no espelho, para você olhar você no espelho. Você olhou no espelho e você viu a imagem de Deus. Se alguém achar você feio, não liga com isso não. Você fala, eu sou a imagem do Criador. Eu sou a imagem daquele que me criou. Eu sou a fotografia daquele que mantém eu vivo, que me dá o fôlego de vida. É isso que nós precisamos entender. Nós somos filho do grande rei. Se nós somos filho do grande rei, nós somos príncipe. Você se sente um príncipe? Não se sente abatido, não se sente derrotado, não. Você é um príncipe. Nós estamos estudando para preparar para receber a nossa coroa. É isso que Deus quer. Nós vamos continuar estudando ainda, né, a palavra de Deus. Então, assim, que o contraste traçado nas escrituras entre o Criador e os falsos deuses. Tem um contraste entre o Criador e os falsos. Então, o mundo hoje tem vários galhos. Cuidado, fica na árvore, não vai pelo galho não, fica na árvore. Aquele que te sustenta, aquele que nos mantém em pé, aquele que nos dá o fôlego da vida. E eu falo assim lhe direi, os deuses que não fizeram o céu e a terra, desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Não é semelhante aquele que o pôs. Então aqui, vai desaparecer debaixo da terra todos esses deuses falsos. São Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos e o seu nome. Lá está lá em Jeremias 10, 11, 16. Quem criou tudo? Deus. Quem criou tudo? Deus. Tem falso, né? Você ouve muitas coisas, porque a gente ouve que esse mundo foi criado num estrondo. Teve um estrondo, pum, criou o mundo. Aí outros falam que você é descendente de um minhocão. Outros falam que você é descendente de um chimpanzé ou do macaco. Não, nós somos descendentes de Deus.
Deus criou esse mundo, vou repetir no começo do nosso estudo, o mundo era vazio e sem forma, o Espírito de Deus bailava sobre ele ou andava sobre ele, o mundo era sem forma e vazio, não existia nada. Tudo foi criado por ele, tudo foi criado para ele. Ele que é Jesus Cristo. E ali foi Deus, foi falando e foi criando tudo. Mas quando Deus foi criar o ser humano, ele colocou a mão na massa. Ele não falou, ele fez o boneco. E aí ele deu o fôlego de vida. Ele fez a cirurgia, tirou ali o pedaço, criou a mulher. Deus criou, pôs a mão, ele fez tudo. E aí fez o quê? A imagem e semelhança dele, criou homens e mulheres. Nós não foi criado por acaso. E esse mundo não foi feito por acaso, foi por Deus, por ordem dele, pela palavra dele. Isso que nós precisamos gravar nos nossos corações, que nós estamos num planeta criado por Deus. Nós estamos aqui porque ele permite e nós somos seu filho e a semelhança. Eu não sei, talvez com você que está aqui, você que está me ouvindo, você que vai ouvir, alguém já falou que você parece seu pai? Nossa, ele parece o pai dele, né? Olha, é igual o pai dele, né? Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, nós parecemos com Deus, nós somos filhos dele, né? E nós temos que ser honestos e fazer as coisas honestas porque Deus é honesto. Nós temos que amar as outras pessoas porque Deus ama seus filhos. Você não precisa ficar te abraçando todo dia, mas ama o seu semelhante. Você quer o bem para você, queira o bem para o seu semelhante. Vamos continuar nosso estudo no Salmo 95, versículo 6. Salmo 95, versículo 6. Assim, o que é devido com justiça a nossa adoração. A nossa adoração é feita o quê? Com justiça, com ordem e decência. Nós devemos fazer as coisas com ordem e decência. As coisas de Deus têm que ter respeito. Você vai ter na igreja, não é para bater papo, é para você ter uma comunhão com Deus. As coisas têm que ser feitas com ordem e decência. Deus é um Deus honesto, é um Deus que gosta das coisas certas. Fala assim, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Você deve prostrar então diante de quem? De Deus. Você não deve apostar diante de outras coisas, não. Diante de Deus. Se você tem condições de ajoelhar, se você não tem problema de coluna, não tem problema de joelho, você consegue ajoelhar, é diante de Deus, não é de outras coisas, é daquele assim, vinde, nós vamos, adoremos quem? Prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É diante desse Deus amoroso, criador e mantenedor que nós devemos ajoelhar. Ainda lá em Isaías 65, 17 e Apocalipse 21, 11. À vista da maldição lançada sobre essas criações que prometeu Deus. Que coisa que foi prometida são? Vista disso, fala assim, pois eis que eu crio novo céu, nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, 17 e Apocalipse 21, 11. Deus prometeu então de criar um novo céu, uma nova terra para nós, porque as coisas são passadas. Esse mundo de pecado, de angústia, de sofrimento, de doença, dor, perca dos queridos, né? Um dia nós encontraremos com eles na Canaã celestial, se assim eles aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E vai ser um novo céu, uma nova terra, aonde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais doença. Vai ser as coisas como Deus tinha criado no começo, uma maravilha. É isso que Deus quer nos dar para nós. Se nós aceitamos Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra para nós. Se nós não aceitar, Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra para aqueles que nós aceitar. Então, que nós podemos pedir para Ele, que aceitamos Ele como nosso Criador e mantenedor das nossas vidas. Para nós fechar o estudo, vamos ler Malaquias 2:10. Fala assim, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos dele um para com o outro?
profanando a aliança de nosso Pai, não devemos profanar a aliança que Deus nos criou. Nós não somos filhos do mesmo Deus? Então nos amemos. Que Deus nos dá sabedoria e nos abra o entendimento. Cada estudo que nós fizemos, nós podemos aprender um pouquinho da vontade do Pai Celestial. Um abraço a todos, até o próximo estudo.